Você clicou aí na sua câmera, Carolina? Acompanha esta comissão que se debruçou ouvindo todas as instituições. Agradecer a todas indistintamente, mas lembrar aqui da grande contribuição do INPE, da ANA, das universidades, enfim, todos que trouxeram documentos e fizeram falas nesta comissão, depoimentos, como foi o caso da Polícia Federal também, da Embrapa, primeiro para investigar os incêndios no Pantanal no ano de 2020, e no final do ano, na entrega do relatório, quais eram as necessidades para que o ano de 2021 não tivéssemos a mesma tragédia repetida. Tivemos algumas das situações encaminhadas, tantas outras não encaminhadas. Tivemos o início dos incêndios já no Mato Grosso do Sul, a única inversão foi essa diferença, Mato Grosso com incêndios mais fortes no ano passado, Mato Grosso do Sul mais fortes, e hoje a gente tem dados aí, dados terríveis, que chamam a atenção do mundo, como em torno de 17 milhões de animais mortos no incêndio de 2020 no Pantanal, um Pantanal que está aí em Mato Grosso do Sul e nos países aqui vizinhos, que nós também já estamos iniciando as discussões com o Parlasul para colocar as discussões na responsabilidade também dos demais países e chamar a atenção do Brasil, que tem o maior contingente de área pantanosa, para liderar, a necessidade de liderar essa discussão, liderar a legislação, mostrar os caminhos que o Brasil tem que tomar e conversar com os parceiros e com os vizinhos nos encaminhamentos. Este ano já temos no sistema o PL 11.276, que é de 2018, construído por técnicos do Ministério do Meio Ambiente, discutido nesta comissão com profundidade pela equipe técnica, por todos que aqui vieram fazer palestras, pelos 2 estados e pelos especialistas das demais universidades das regiões, as entidades também que compuseram a época 2018 as discussões do PL, que é chamado PL do Fogo, que visa instituir a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, cujo relatório já está no sistema à disposição do presidente da Casa, para que a gente possa ter uma legislação que prime pela conservação e uso sustentável dos biomas. E, nesse sentido, já é um resultado desta comissão, então o PL está pronto para votação e, quem sabe, termos aí uma política nacional que dê conta da questão do fogo nos biomas. A preocupação muito grande daquilo que as pessoas chamam a seca é cíclica, não temos dúvida de que é cíclica, mas também não temos dúvida da diferença dos ciclos, né, que nós temos problemas graves, problemas climáticos, e os problemas climáticos que hoje estamos a enfrentar, as respostas estão a olhos nus. Então, nesse sentido, é que chamamos a discussão de hoje com foco no Pantanal, mato-grossense e sul-mato-grossense, olhando o que está acontecendo, os animais continuando a morrer, o incêndio continuando com algumas ações, mas muito longe daquilo que a gente precisa. E aí, doutor Scalopi, que vai mediar a fala daqueles que se dispuseram a vir aqui fazer o debate. Agradeço a todos, agradeço ao Ministério do Meio Ambiente, que está presente. É muito importante para esta comissão, os órgãos dos executivos, tanto nacional como dos 2 estados, para que a gente possa discutir encaminhamentos. Este é a nossa necessidade. E, para fechar e passar para o doutor Scalopi, a preocupação que Mato Grosso ainda discute uma hidrovia no Rio Paraguai, onde as pessoas atravessam a pé em locais que jamais imaginava fazer isso. Mais de 130 usinas
pequenas usinas sendo discutidas ao longo da bacia do Rio do Alto Paraguai, da bacia do Alto Paraguai, onde corre o Rio Paraguai. Também as questões da mineração no entorno, né? Da monocultura nas bordas do Pantanal, o agrotóxico. E sabemos que os biomas são integrados. E para encaminhar, aqui foi um pedido do período da manhã, como outros, dizer, teremos um gabinete de crise para discutir o Pantanal, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, com todos os outros, sabemos aqui o Ministério Público Estadual aqui representado, de manhã tivemos aqui o doutor Renan, defensor público federal, temos todos os órgãos, as duas secretarias dos estados presentes, os pesquisadores, as pessoas que representam a população que vivem no Pantanal e que sofrem as consequências, todos aqui presentes. Mas precisamos de uma coordenação, de um alinhamento, precisamos de ações. Não pode cada um fazer uma parte isoladamente. Então, isso é um dos caminhos que queremos discutir aqui ao final do nosso seminário. E para iniciar, de fato, com quem vai mediar estas falas, convido, com muito orgulho, com muita honra, agradecendo e sabendo do grande trabalho que o doutor Luiz Scalopi presta ao meio ambiente e, no caso, ao estado de Mato Grosso, a quem passo a palavra para mediar o nosso seminário. Com a palavra, o doutor Luiz Scalopi. Bom, eu agradeço esse honroso convite da deputada combativa, deputada Rosa Neide, não é combativa só, mas comprometida, e já com demonstração histórica sobre isso, na defesa do nosso Estado no meio ambiente. Também é muita honra estar participando com pessoas que têm compromisso com a defesa do nosso meio ambiente, pessoas que têm reconhecimento público e acadêmico também, que têm uma história de luta. Então, isso me faz ficar muito honrado de estar aqui mediando esse encontro. A deputada Rosa Neide, que tem sido uma permanente defensora e com a capacidade de nos reunir, já disse o que era fundamental. Eu quero moderar, levando em conta, a primeira coisa é que me ajude a secretaria com o tempo e, por favor, peço a todos que cumpram com o tempo. Vocês sabem que o tempo não é nosso melhor amigo, muitas vezes. E assim, nós acho que podemos nos adaptar um pouco a isso. Eu pergunto se a Michele Sato já está. Ainda não. Pode começar. Então, eu poderia pedir, eu quero pedir ao professor Dr. Paulo Robson de Souza, da Universidade do Mato Grosso do Sul, nossa co-irmã do estado do Mato Grosso, e tem 10 minutos para expor sobre o Pantanal. O tema é Pantanal, fogo, crises no ecossistema e da educação ambiental. Por favor, doutor Paulo. Ele está com um problema na instalação. Você pode passar para o professor Danilo, que ele não... Sim, doutor Danilo, que também é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Então, vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Acho, se não me engano, que está um pouco baixo o seu som. Está baixo o áudio? Aumentar um pouco o seu som. Melhorou agora? Não, às vezes precisa falar mais perto, né? Agora melhorou? Está igual, mas vamos lá, está compreensível. Tá bom. Bom, então, eu vou falar aqui da minha experiência no projeto Molete, que é um projeto que estuda o efeito do fogo na terra indígena Caduel. Vou tentar me ater o tempo aqui, então vou ser bem direto ao ponto. A gente sabe que existe um histórico de uso tradicional do fogo pelas populações indígenas e não indígenas também, né? O fogo é usado
para cozinhar, é usado para caça, é usado para manejar pastagem, inclusive com o objetivo de prevenir incêndios, né? E, principalmente nas terras indígenas, a gente vê uma relação muito próxima das populações com a biodiversidade. Então, eles têm usam um grande número de espécies, né, tanto medicinais quanto alimentícias, então tem uma diversidade alimentar muito maior do que as populações não indígenas. Normalmente fazem manejo das populações de caça, usam matéria-prima que eles encontram no ambiente para construção, para alimentar animais de criação. Então, essa relação próxima com a biodiversidade leva a uma preservação melhor do meio ambiente, né? Então, a gente vê que, normalmente, as áreas de terras indígenas, elas são muito mais bem preservadas em relação à sua cobertura vegetal do que áreas não indígenas, né? Aqui a gente tem uma projeção para o Cerrado, que a terra indígena Cajuel é uma transição entre Cerrado e Pantanal, que em 2070 vai ser uma das poucas áreas grandes de Cerrado que vai sobrar no país, né? Se mantendo as tendências atuais. E aí a gente tem o problema do fogo, né? Então, o fogo não é um problema, porque o fogo faz parte do Pantanal, faz parte do Cerrado, é um elemento natural. Mas o mau manejo do fogo, ele pode levar a uma série de problemas. Falta de matéria-prima, falta de alimentos, risco de vida pelos incêndios, pode levar as pessoas a abandonarem a terra, né? Que seria uma situação ruim. E a gente tem, principalmente aqui que a gente vai discutir isso, a gente tem uns erros nas políticas de fogo. Então, a gente já teve, ao longo do tempo, uma criminalização do uso do fogo, que se mostrou uma política altamente deletéria para o meio ambiente, porque você não consegue impedir o fogo, no máximo você consegue adiar, e depois você vai ter incêndios muito piores pela matéria seca que vai ser acumulada nesses anos sem fogo, e um foco somente no combate, né? Então, você monta aquela brigada, aquela grande operação só na época dos incêndios e não trabalha na prevenção. E uma outra política errônea do fogo é substituir o fogo por plantas exóticas. Então, a gente esquece por que a gente quer manejar o fogo. A gente quer manejar o fogo para preservar a biodiversidade daquela área. Então, se eu for lá e tiro as plantas típicas do Pantanal e coloco outras plantas para não usar o fogo, eu estou matando usando aí uma expressão que ficou famosa, né? Matando o boi para acabar com o carrapato, né? Então, não devo fazer isso. Se eu asfaltar o Pantanal, não vai mais pegar fogo, né? Mas o fogo, não, a gente não quer combater o fogo pelo fogo. A gente quer combater os efeitos danosos do fogo na biodiversidade e na vida das pessoas. Então, a gente tem aqui o Plano Nacional, Estadual de Manejo Integrado do Fogo, que além de trazer grandes avanços para esse tema aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ele inclui em um dos seus subitens a substituição de pastagem nativa por pastagens exóticas como uma estratégia para diminuir o uso do fogo. Então, essa medida, a meu ver, ela é bastante equivocada, né, porque você está introduzindo espécies exóticas no Pantanal. Essas espécies exóticas, depois de introduzidas, elas são bem difíceis de ser erradicadas. Então, espero que no próximo passo, aí, num plano nacional, esse equívoco não seja cometido novamente. Bom, então vou falar um pouquinho da experiência do projeto, dos resultados do manejo integrado do fogo lá na terra indígena Cajuel. Então, se vocês podem perceber, nesse mapa aqui que está mais vermelho, é antes do início do trabalho do Previfogo lá na aldeia, né, lá na terra indígena. Então, você pode ver, quanto mais vermelho, maior a frequência de queima. Quanto mais azul, menor. Então, olhem como no segundo mapa, com manejo, diminuiu em muito a frequência do fogo, a extensão dessas áreas que queimam muito dentro da terra indígena. E, além disso, não só diminuiu o fogo no geral, mas diminuiu muito nas áreas que a gente não quer que peguem fogo, que são as formações florestais. Então, os campos, as vazantes, os campos inundáveis, esses são ambientes que é normal o fogo passar lá com uma maior frequência. Agora, as formações florestais, não.
E com o manejo do fogo, a gente conseguiu reduzir de maneira significativa o fogo nessas áreas florestais. Outra coisa, o manejo ele diminui a dependência, a relação entre o fogo e o clima. Obviamente, o clima continua sendo muito importante, ele é o principal preditor dos incêndios. Mas essa relação ela fica mais fraca a partir do momento que a gente tem o manejo. E também tem aí um efeito que a gente não sabe explicar bem se é do próprio manejo ou se é um efeito adicional da conscientização. A partir do momento que a gente implementa a brigada, a gente tem uma redução dos focos de incêndio. Como a gente sabe que o fogo é principalmente iniciado por pessoas, a gente não sabe. Quem sabe ter uma brigada na terra indígena levou as pessoas a colocarem menos fogo. Então a gente não sabe se é um efeito da própria atuação da brigada ou de uma conscientização das pessoas, né? Bom, mais um pouco dos resultados do projeto. Então, a fauna da terra indígena Cajuel, até o momento registrada, tem 150 espécies de aves, incluindo espécies ameaçadas, como a gente tem aqui ilustrada a tiriba-fogo, né, que é esse periquito aí, bonito. E uma outra espécie muito interessante é a bandoleta. Por que ela é interessante? Porque ela é uma ave de campos nativos. Então, ela costuma ser muito rara no Cerrado, no entorno aí do Pantanal. Por quê? Porque os campos nativos são convertidos. Mas lá na terra indígena Cajuel, ela ocorre com uma certa frequência. Também tem a fauna de mamíferos de médio e grande porte. A gente registrou lá dentro da terra indígena 6 espécies de mamíferos que estão ameaçados de extinção, né? A gente tem o gato morisco aí ilustrado e o veado campeiro, né? Que são 2 espécies aí icônicas. E quais são os desafios, então, do uso do fogo em relação a essa temática no Pantanal? Primeiro, expandir esse uso adequado do fogo. Isso significa o quê? Botar fogo na época certa, controlado da maneira certa, com a técnica certa, para evitar os incêndios. Valorizar o manejo tradicional do Pantanal. Tanto o manejo tradicional das populações ribeirinhas, indígenas, quanto dos pantaneiros tradicionais. Valorizar a produção de gado tradicional, essa produção extensiva em pasto nativo, manejando a vegetação com fogo, porque isso preserva a biodiversidade do Pantanal, isso traz um valor agregado ao produto que eles vendem. Então, esses são desafios aí para a gente conseguir implementar no futuro. Então, quais são as oportunidades que essa tragédia traz para a gente, né? Esses grandes incêndios? Primeiro, na parte de legislação, a gente aprovar legislações mais efetivas de controle dos incêndios, porque as legislações de proibição, simplesmente, elas são pouco efetivas. A gente tem uma oportunidade de pesquisa, né? Eu vi que muita gente falou de orçamento, como é importante. Então, lá na terra indígena Cajuel, a gente já sabe como é sem manejo, já sabe como é com manejo metade do ano. Então, a gente tem a oportunidade de criar lá um manejo durante o ano inteiro para ver a efetividade dessa ação. Então, seria aí uma oportunidade de pesquisa que a gente tem aí de acordo com o nosso projeto. E é isso. Muito obrigado aí. Fico à disposição para perguntas e dúvidas aí no momento oportuno. Obrigado, professor Danilo. Agora nós vamos passar na sequência, deixamos os debates para depois, segundo como eu percebo aqui a organização. E o professor Paulo Roque, o senhor já está aí. O senhor está com a palavra, então, por 10 minutos. Eu posso passar para... O senhor está pronto ou não? Acho que é só ligar o microfone, professor Paulo. Quer passar para o doutor. Carolina, você está pronta aí? Carolina Joana? Oi, estou pronta. Então, com a palavra. Sim. É uma alegria ouvi-la. Eu pedi para a assessora da deputada
compartilhar minha apresentação, por favor. E sua câmera precisa abaixar um pouco, está só aparecendo o cocar. O cara indígena. Sabemos que você é uma mistura de índio e negro, mas... Claro, óbvio, né? Aí, Oxi. Vai sumir. aí. Ai, que tem equilíbrio aqui. Deu certo? Tá ótimo, tá bom. Tá. Primeiro lá. Opa, aí, aqui, aí, tá bom. Então, boa tarde a todos, todas. Eu quero, assim, agradecer a deputada Rosa Neide. Eu vejo que só uma professora, uma educadora, que poderia manter essa pauta do Pantanal, essa pauta dos biomas brasileiros, o ano todo, não só no momento que as pessoas colocam fogo nos nossos biomas. Então, agradecer muitíssimo essa sua visão de educadora, visão e prática, de nos manter assim alertas, com o tempo todo ligado com o que está acontecendo. Isso, para mim, é planejamento, é isso que o Brasil precisa. Então, eu sou da Universidade do Estado do Mato Grosso, vou falar algumas coisas aqui, meio rápido pelo tempo, mas para dar uma contribuição. A segunda, eu também quero agradecer estar aqui com o professor Scalopi, né? Que a gente está trabalhando muito junto com o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, aqui no Pantanal, para trazer algumas posições, uma condição melhor para o Pantanal. Próximo, por favor. Então, eu vou estar falando com base em alguns estudos que nós fizemos relacionados com o programa de longa duração do CNPq, um projeto que a gente vem de 2016, aprovou um novo agora, e com um projeto da FAPEMAT, que é o Corredor Ecológico do Rio Paraguai. Então, nessas áreas que a gente está aqui, são o CNPq e a FAPEMAT que financiam as nossas pesquisas, né? E agora nós estamos tendo umas novas contribuições da Câmara Federal, da professora Rosa Neide, da OAB e daqui do Mato Grosso também. O próximo, por favor. Eu quero falar um pouco aqui, assim, pensando na questão do objetivo do desenvolvimento sustentável, os objetivos, pensar no objetivo 13, que é a ação contra a mudança global do clima. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima. Bom, a primeira coisa, eu questiono um pouco a forma como foi escrito, né, contra a mudança. Carolina, põe o microfone um pouco mais próximo da sua boca. Desculpa. Melhorou? Melhorou. Porque eu estava afastado. Então, assim, o verbo usado de contra a mudança, de combater, então, na realidade, o melhor verbo para esse momento é adaptar a mudança, né? Então, a primeira coisa que é daí, colocar isso. E nesse objetivo, que é o objetivo 13, coloca alguns conceitos importantes que, por exemplo, a resiliência ambiental. Qual é a capacidade do sistema recuperarem, né? Aqui é o nosso caso. Qual é a aptidão do Pantanal de recuperar o equilíbrio depois de ter submetido a esse problema ambiental, né? Aí nós já temos um distúrbio natural, que é o curso de inundação, de que todo ano traz uma nova vida no Pantanal, né? E agora nós temos esse novo, eu quero falar que é novo no sentido, eu não entendo o fogo como uma coisa que é tempo de botar fogo, é tempo de fogo. Para mim, o fogo é uma coisa que as pessoas fazem. Não é como a chuva, não é como o clima. É uma coisa diferente, é uma coisa colocada pelo homem, né? Então, o homem deveria saber lidar com isso melhor. Então, aqui eu trouxe aquela imagem que todos vocês viram hoje de manhã, muito bem, mas eu quero aproveitar de outro ponto. Aqui na década de 64, na década de 60, desculpa aqui esse baixo aqui, nós tivemos um grande ciclo de seca. Eu posso falar porque eu vivi nesse tempo. Eu era criança, então eu sei mais ou menos o que aconteceu aqui. Eu era adolescente, criança ainda. Então, eu nasci em São Antônio do Evangelho, então a gente tinha que comprar água, os poços tinham que ser, a gente chamava de esgotar o poço, aprofundar o poço todo dia para ter água nova, e as cacimbas que a coletividade usava, todo dia tinha que ser manejado para ter água nova. E a água de beber era comprada do rio, ou as mulheres iam buscar com lata d'água na cabeça. Então, nós temos todo um sistema.
ainda que as pessoas estão colocando agora, o que aqui, nesse momento, estão vivendo uma fase cíclica, eu concordo com a deputada Rosa Neide, que falar dessa forma, para mim, é uma forma assim, de pessoas que são acomodadas, pessoas que querem acomodar, estão usando justificativas, contando historinhas para não ter um planejamento. Né? Ou pessoas preguiçosas de vontade de estudar. As pessoas não querem estudar para entender que as coisas mudaram. Tem questão cíclica? Tem. Mas as condições mudaram. Nós temos conhecimento hoje que nós já sabemos que a grande parte da água que vem do Pantanal vem da Amazônia. A Amazônia está sendo desmatada. A nossa fonte de água é a Amazônia principal. Ela está sendo desmatada. Nós temos também maior número de pessoas, de habitantes, e temos também uma atividade agrícola que usa maior quantidade de água, que é a irrigação para plantação de commodities. Né? Então, aqui nós temos modelos que não existiam antes. E que essa recuperação do Pantanal, aqui na década de 74, e a gente vê que esses anos também foram de águas mais altas, e aqui a nossa ciência, a ciência do Pantanal, começou depois de 80, muito fracamente. E somente em 2001 foi publicado o primeiro artigo sobre mudanças climáticas do Pantanal. Então, mostrando que a gente conhece pouco ainda. A gente conhece pouco. Né? Então, assim, dizer assim, que nós precisamos de mais conhecimento. Eu estive na frente do fogo essa semana, 15 dias atrás, e eu vi que nós não temos conhecimento. Carol, só quero lembrá-la que são 10 minutos, hein? Tá, estou sabendo. Nós não tá rodando. Mais rápido, vou mudar. Nós não temos conhecimento suficiente de como funcionam os ventos para poder apagar fogo. Então, medidas que incentivam o fogo precisam de mais conhecimento. Próximo. O próximo, por favor. Então, aqui outra medida também, assim, mais de prática, de como colocar isso em prática. Então, na meta coloca educação, conscientização, capacidade institucional para mitigar e reduzir, e alertas. Então, eu vejo que no Brasil o governo federal está estabelecendo sistema de alertas. Então, o que eu vejo que pode causar mudanças mesmo é educação e conscientização. E essa capacitação institucional. Nós vimos hoje apresentado aqui mudanças, muitas pessoas foram treinadas, capacitadas para apagar fogo. E foram colocadas condições, mas mesmo essas condições, elas não foram adequadas o suficiente para controlar o fogo aqui no Pantanal. Então, o que tanto o PNUD quanto a ONU coloca assim, o que é importante? Ter políticas, estratégia e planejamento. E o que nós não temos. Então, isso que precisa ser mudado. Né? Qual é a política que nós temos para fazer essa discussão ambiental, essa prática ambiental? Aí eu falo que não é só com fogo. Né? Qual o planejamento que nós estamos? Nós estamos num momento de desconstrução. Então, todos os itens que são colocados para uma ação para adaptar mudanças climáticas, nós temos suficiente para fazer. Né? A próxima. Aqui, assim, então, o que eu quero mostrar é que nós fizemos algumas coisas. A comunicação, a divulgação, a ciência, a política e social, nós fizemos. Vamos mostrar para frente aqui que a gente conseguiu fazer mais do que a gente fazia antes. Próximo. Aqui só um exemplo, aqui é uma ação que foi feita, coordenada pela OAB, a deputada participou de todas as ações, essa é a única que eu tinha lá no estado. Pantanal, o que podemos fazer para salvá-lo? No ano passado, a gente fez coisas, começou nesse momento trabalhar para sensibilizar as pessoas. Foram feitas muita gente, eu acompanhei todo esse trabalho na Câmara, era sempre feito. O próximo, por favor. Então, nós trabalhamos, aqui eu fiz mostrando as coisas que foram feitas, tipo assim, no Congresso e na Assembleia, né? Teve a entrega do relatório coordenado pela deputada Rosa Neide, essa comissão externa. Teve uma discussão no Ministério de Ciência e Tecnologia para implantar o Instituto Nacional do Pantanal, definitivamente. A lei do Pantanal foi discutida, esse Estatuto do Pantanal. Então, isso aqui tudo foi um movimento que foi assim, implementado pelos impactos que nós tivemos no ano passado. Muitos eventos que eu quero destacar
o trabalho da OAB em mobilizar a sociedade, as universidades. Realmente houve recursos para a gente começar a propor projetos, né? Várias iniciativas foram feitas, e aqui nós tivemos até uma divulgação grande, o Globo Repórter só focado no Pantanal, nos incêndios florestais. E aqui, quando a gente vê o governo fez alguma coisa. Nós vimos hoje a apresentação do Corpo de Bombeiros, mostrando tudo as tentativas que foram feitas. No entanto, eu vi o Corpo de Bombeiros também querendo apagar fogo no Pantanal. E as dificuldades que eles tiveram por causa da questão dos ventos. Entendeu? Então, as coisas não são simples. Nossos incêndios aqui não só igual o da Amazônia, não só igual o do Cerrado. Nós temos que aprender mais. A Amazônia não só igual ao do Cerrado. Nós temos que aprender mais, estudar mais, ter mais práticas, se quiserem continuar usando o fogo. Próximo, já estou terminando, fica logo próximo. Aqui eu só quero mostrar um caso que é a questão da seca no Pantanal. Vocês estão bem focados na Baía Chacuroré aqui, né? Que nós tínhamos em 2016 a Baía com seca aumentou 10%. Ou seja, a capacidade do Pantanal recuperar, manter a resiliência, não está sendo possível. Só isso que eu queria falar. Carolina, não é só isso. Carolina, não é só isso. É muito agradecido com a sua presença, os demais professores. Você enriquece muito a gente, sabe disso, né? Não só nos trabalhos do Ministério Público que você realiza, como com a sua luta presente em todo lugar, além de ser mulher pantaneira, né? Conhecer bem essa realidade. Depois nós voltamos aos debates. Tá bom, beleza. Agora, o professor Paulo Robson está pronto? Então, liga o áudio e começa. Boa tarde, eu agradeço ao convite. Eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, colega do professor Danilo Bandini, que acabou de me anteceder. Nos anos 90, eu tive uma rápida participação no Fundo Nacional do Meio Ambiente como representante das ONGs da região Centro-Oeste. Então, eu pude conhecer o Fundo Nacional do Meio Ambiente de perto, pude participar de alguns editais como equipe idealizadora desses editais, e eu gostaria de, no tocante à educação ambiental, comunicação para a sociedade, eu gostaria de rapidamente sugerir um fortalecimento do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Para vocês terem uma ideia, o último edital que o Fundo publicou foi o edital de 2018. E o Fundo Nacional do Meio Ambiente tem uma coisa muito interessante. Ele tem, além da demanda espontânea, ou seja, as pessoas mandam o projeto do que quiserem dentro das diretrizes do Fundo, o próprio Fundo, localizando problemas, localizando grandes situações emergenciais, ele cria um edital específico para determinada coisa. Eu, inclusive, fui usuário de projetos do Fundo Nacional do Meio Ambiente aqui em Mato Grosso do Sul, e foram projetos muito interessantes. E eu proponho que esses projetos eles tenham abrangência nacional, embora, como a professora Carolina falou, a queimada no Pantanal é diferente da queimada do Cerrado, é diferente da queimada da Amazônia, porém, algumas ações têm que ser um pouco mais globalizadas, não podem ser localizadas. Então, um projeto, eu recomendo que hajam projetos de demanda induzida por região, mas que esses projetos contemplem uma abrangência maior, porque não tem como você isolar o Pantanal da Amazônia, principalmente quando nós pensarmos, por exemplo, nos rios voadores, né? A produção de água na forma de vapor, para a atmosfera, ela vem passa toda por cima do Pantanal e vai até o sul do país, então não dá para separar uma coisa da outra. Eu faço parte da equipe de comunicação do projeto NOLED, que é coordenado pelo professor Danilo. Esse projeto foi apoiado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, ele foi apoiado pelo CNPq, e uma coisa interessante nesse projeto é que ele tem um forte componente de comunicação. Com o dinheiro do CNPq, nós conseguimos contratar 2 jornalistas com experiência em comunicação voltada a questões ambientais, e esses jornalistas produzem matéria para a rádio, matéria para a internet, tem um blog, eles vão a campo recolher notícias, ou seja, eles são uma ponte entre a ciência e a sociedade, que é uma coisa que, infelizmente, muitos projetos esquecem.
Então, eu penso que nesse edital do fundo, ele deveria ter também um componente de contemplar pesquisas já existentes sobre manejo de fogo, sobre efeitos do fogo de uma maneira geral, contemplar as brigadas, enfim. Eu acredito que com a demanda induzida para o apoio a esses projetos, que muitas vezes não tem verba para trabalhar a questão de educação ambiental, para ir ao campo, para criar programas de rádio. Eu digo rádio porque rádio ainda é uma coisa muito importante no Pantanal. Eu penso que se houver isso, a gente pode realmente ter uma virada no nosso trabalho de comunicação. E eu defendo que não seja uma educação ambiental pontual, tem que ser uma coisa ampla, por isso buscar os grandes veículos de comunicação, buscar as mídias sociais e trabalhar principalmente matérias para a rádio. O fato é que muitas das atitudes que o pantaneiro, que o ribeirinho toma por falta de desconhecimento de técnicas de manejo de fogo, e muitas vezes essas técnicas são amplamente conhecidas pelos especialistas, por quem realmente trabalha, IBAMA e todos os órgãos que trabalham com fogo. Eu acredito que esse azeitamento da comunicação possa realmente chegar mais perto dele, né? E, basicamente, é isso. Eu apenas quero chamar para os ouvintes da importância do Fundo Nacional do Meio Ambiente como realmente um órgão mobilizador da sociedade, no sentido da educação ambiental, da conservação do ambiente, e acrescentando essa proposta que eu fiz de ampliar a educomunicação, a comunicação científica, melhor dizendo, a divulgação científica para essas grandes populações, uma divulgação científica um pouco mais ampla, porque aí a gente profissionaliza o trabalho de chegar até o ribeirinho, chegar até a pequena comunidade, contando com o apoio desses especialistas em educação ambiental, em comunicação, em levar realmente conhecimento científico para a sociedade. Quando vocês puderem, eu peço que vocês conheçam os produtos do Knowledge, né, o nosso material que está na internet, os áudios que foram produzidos, áudios belíssimos, com um conjunto de informações técnicas. E para encerrar, porque eu prefiro que a gente trabalhe mais em perguntas e na discussão, para encerrar, eu repito que quisera que todo projeto de pesquisa tivesse uma equipe voltada para a divulgação científica e para a comunicação científica e para a comunicação social, né? Então, eu acredito que o Fundo pode cumprir perfeitamente esse papel. Fundo Nacional do Meio Ambiente, muito obrigado. Eu que agradeço. Opa, aqui. Eu que agradeço, estão me ouvindo? Eu que agradeço, professor Paulo Robson, a sua fala e sobre a educação, que é importante. Esse dia vi uma intervenção equivocadíssima sobre ainda antiga de criar uma disciplina de educação ambiental, falado com os parlamentares que me chamaram para uma conversa. Na verdade, nós precisamos de uma relação interdisciplinar, educar todos para o meio ambiente em todas as disciplinas. Essa comunicação é fundamental. Nós somos resistentes, e uma das resistências é educar, mudar a cultura, obviamente. A professora Michele Sato provavelmente teve algum problema para ingressar, então eu quero, assim, para passar já e chamar o tenente-coronel Marco Aurélio Aires da Silva, representante do Secretaria do Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, e o tenente-coronel, ou o coronel Marco Aurélio está aí presente, poderia usar a palavra? Se ele aí não está no presente, Pedro Mendes está? O professor, o senhor poderia repetir que cortou um pouquinho o áudio no momento que o senhor fez a pergunta? Quem que está falando? É o Marco Aurélio Aires da Silva, aqui, da representante da Silva. Então, meu amigo, é você que está me chamando para falar, porque a professora Michele Sato, acho que teve um problema de acesso, então nós estamos seguindo a sequência e eu peço a gentileza
o senhor, usando a palavra agora, de entre 5 a 7 minutos, sobre, como está no programa, o que dizem os órgãos públicos sobre isso. O senhor poderia usar a palavra agora? Sim, senhor professor. Nós fizemos uma apresentação pela manhã, né? E eu posso fazer a mesma apresentação que nós realizamos para poder apresentar o que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente tem realizado a fim de colaborar com as ações de prevenção, preparação e resposta aos incêndios florestais. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Ela está aparecendo para os senhores? Para mim ainda não. Agora está entrando. Entrou. Entrou, ótimo. Deixa eu... Bom, eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, estou na função de secretário executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo, que é um órgão subordinado à FEMA. E o Estado de Mato Grosso, no começo desse ano, né, em decorrência dos grandes incêndios que ocorreram nos anos passados, principalmente envolvendo o bioma do Pantanal, elaborou um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento de incêndios florestais no Estado de Mato Grosso. E esse plano de ação, ele contempla várias linhas de ação, seja na área de gestão, monitoramento, responsabilização, fiscalização, prevenção e combate, proteção da fauna e comunicação. Então, todas essas linhas de ação, elas contemplam investimentos e custeios no valor de 73 milhões de reais. Então, são recursos que foram desprendidos dentro dos órgãos integrados que compõem o Estado de Mato Grosso, né, a fim, né, de reduzir os índices de desmatamento, bem como a quantidade de focos de calor, né, bem como as cicatrizes de queima, de incêndios provocados em nossos biomas. Então, nós temos aqui o comparativo dos focos de calor dos biomas de Mato Grosso até o dia 14 de setembro, que demonstram, né, uma relação de quantidade de focos de calor em comparação com o ano de 2020, onde tivemos uma redução no bioma amazônico de cerca de quase 32%, no Cerrado de uma redução de 44% e no Pantanal uma redução de 94%. Temos aqui também um quadro de comparativo de focos de calor, ao qual a gente faz um comparativo em relação à média histórica dos 10 últimos anos. Até porque aquele quadro anterior, né, como a gente teve um incêndio significativo, uma grande quantidade de incêndios na região do Pantanal, obviamente, né, fica mais fácil, né, as nossas ações reduzirem a quantidade de focos de calor esse ano. Então, a gente utiliza também como parâmetro um comparativo da média dos últimos 10 anos, que é a média histórica. Então, o Mato Grosso teve uma redução em relação a 2020 de 54%, né, no mesmo período do ano passado, e uma média, em relação à média dos últimos 10 anos, uma redução de 13%. Enquanto os estados que compõem a Amazônia Legal tiveram uma redução de 33% em relação ao mesmo período do ano passado e cerca de 1% em relação à média histórica dos últimos 10 anos. Enquanto que os estados brasileiros tiveram uma redução de 17% em relação ao ano passado e em relação à média histórica tiveram um incremento, né, um aumento de quase 13%. Aqui nós apresentamos os 10 municípios que tiveram maiores registros de focos de calor, né, entre eles estão a Coniza, Paranatinga e Aripuanã, entre os que mais registraram índices de focos de calor. Temos também aqui os 10 municípios com maior área de desmatamento da Amazônia Legal, entre eles Coniza, Aripuanã, Nova Bandeirante, o que demonstra que
A quantidade de registros de focos de calor tem uma certa ligação também com o desmate, né? Porque há propriedades que acabam utilizando o uso do fogo para poder aumentar a sua área produtiva. E temos também os 10 municípios com maior área de desmatamento do Cerrado, né? Entre eles Paranatinga, Campos de Julho e São José do Rio Claro, né? Frente a isso, né, a gente tem um setor aqui dentro da SEMA, que é a Superintendência de Fiscalização, a qual o superintendente é um tenente-coronel da Polícia Militar. Ele faz a gestão dos seus recursos baseado nesses indicadores, né? Ele distribui suas equipes em campo para poder realizar, né, a fiscalização e emitir as infrações relacionadas ao desmatamento, exploração florestal, fiscalização de área embargada, área queimada, desmate irregular. Então, isso geraram aplicações de multas no ano de 2021. Essas multas aplicadas por desmate de exploração florestal associada ao uso de fogo somaram, até o mês de agosto, cerca de 77 milhões, né? Sejam elas executadas pela Coordenadoria de Fiscalização em Flora, que é subordinada à Superintendência de Fiscalização da SEMA, seja pelo Batalhão de Emergência Ambiental, que é um batalhão subordinado ao Corpo de Bombeiros, e o Batalhão da Polícia Ambiental, que é subordinado à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso, né, diante dessas circunstâncias, principalmente agravantes no ano passado, ele desprendeu grande quantidade de recursos, como foi mencionado aí, 73 milhões. Desses 73 milhões, foram destacados para a Secretaria de Estado de Segurança Pública 21 milhões para aquisição de uma aeronave, que já está em processo de entrega para o seu